Qual é a área do terreno? Pessoal, é o seguinte, sejam todos bem-vindos aqui ao canal. Hoje temos uma questão de geometria, temos que calcular a área desse terreno, todo bonitinho aqui, desenhado com essas medidas, e o nosso objetivo é encontrar a área, ou seja, a ocupação dessa região aqui, né, que está dentro dessa figura. Eu convido você, se já souber, deixar para mim nos comentários o seu palpite sobre a resposta desse problema e, claro, venha junto comigo acompanhar a resolução dessa questão. Se você gosta de geometria, gosta de matemática básica, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Eu trago matemática todos os dias para vocês, tá bom? Espero que você goste do vídeo. Se puder deixar aquele like para fortalecer o meu trabalho, não custa nada para você e vai me ajudar bastante, tá bom? Agora vamos calcular, gente. É o seguinte, temos uma região que... Vamos pensar o seguinte, ela tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. É um pentágono que não é regular. Então a gente não conhece uma fórmula bonitinha para calcular essa área de uma vez. Então a minha sugestão para essa questão, né, o caminho que eu trilhei para chegar no resultado dessa questão foi fazer a divisão em várias regiões. Porque existe um teorema que diz que se eu repartir as áreas e depois fazer a soma dessas áreas, eu vou ter a área total. Então é isso que eu vou fazer nesse primeiro momento. E aí existem várias estratégias, tá? Eu poderia traçar aqui, né, um trapézio, ou eu posso traçar um retângulo e 2 triângulos. Eu vou utilizar aquela mais simples e mais básica para que todos possam chegar nesse mesmo resultado, usando áreas mais fáceis de calcular, tá bom? A primeira delas é o retângulo. Vou traçar essa reta perpendicular aqui, tá? Que é paralela à base desse pentágono que eu disse para vocês. Lembrar que aqui é 90 graus, embora não esteja desenhado, né? O problema aqui são ângulos retos, tá? Então aqui também tem, porque é paralelo, e aqui também. Fiz essa reta auxiliar, certo? Então eu tenho aqui um retângulo e tenho uma outra figura, né? Um quadrilátero. Só que esse quadrilátero também não está muito bonitinho, não. O que eu vou fazer? Aproveitar que aqui é um ângulo reto, né? E aí eu vou traçar um triângulo retângulo aqui, para ficar bem legal na hora de calcular. Porque áreas de quadrados, retângulos e triângulos são muito fáceis de calcular. Tem as fórmulas bonitinhas pra gente, né? Inclusive, se você não lembra dessas fórmulas, eu vou colocar aqui pra gente, tá? A área de um retângulo, vou fazer um desenho do retângulo, é sempre base vezes altura. Ou, se você quiser utilizar, né, comprimento vezes largura também funciona, tá? Seria esse lado vezes esse lado. A área do triângulo é bem parecida. Ela vai ser a metade da área de um quadrado de mesma base e mesma altura. Ou seja, é base vezes altura, tudo isso dividido por 2. Certo? Essa é a área do triângulo e a área do retângulo. Então, a gente consegue agora tranquilamente calcular essas áreas. Vou separar, então, em área 1, 2 e 3. Vou colocar numerozinhos aqui, tá? 1, 2 e 3. E vou fazer, como eu disse lá no início, separadamente. Área 1, área 2 e área 3. Depois eu vou somar as 3 para calcular a área total, certo? Começando, então, da mais fácil, né? Vamos começar pela área 1. A área 1, teoricamente, por ser essa fórmula aqui, né, vai ficar bem fácil de calcular. Então, eu vou começar dando o nome assim, ó. Área 1, certo? A área 1, a gente sabe que é base vezes altura. Olhando para esse retângulo, a base dele é 8 e a altura é 4. Então, vai ficar 8 vezes 4. E aí o resultado disso vai ser em metros quadrados. Então, 8 metros vezes 4 metros, aqui é tabuada, né? 8 vezes 4 é 32. 32 metros quadrados, certo? Essa é a área número 1. Excelente, não tem dificuldade nenhuma. E agora a gente vai ter a segunda área para poder calcular. A segunda área, a gente vai ter que pensar o seguinte. Aqui, como são todos ângulos retos, aqui é um retângulo, né? Esse lado aqui, que foi traçado de propósito no início, ele vai ter a mesma medida do que esse 8 metros aqui. Por ser um retângulo, a gente sabe que em um retângulo, por ser também um paralelogramo, os lados que são opostos, né, tem mesma medida. Então, aqui em cima,
também tem 8 metros. E por que que isso é importante? Esse 8 metros é exatamente a mesma medida com a base, né, coincidindo com a base do triângulo 2, né, da área 2, da região 2. Excelente. E aí vai faltar pra gente a altura. E a altura a gente não sabe a princípio. Por quê? Eu só sei que aqui até aqui tem 10. Então eu vou ter que fazer uma estratégia interessante aqui, né? Uma forma de pensar isso é o seguinte. Se eu olhar para cá, ó, essa medida aqui é a mesma medida, da mesma forma que eu concluí aquele 8 ali, né? Por ser um retângulo, aqui vai ser igual a 4, por causa desse 4 metros aqui, tá? Então aqui tem 4 metros também. Da mesma forma, então, eu posso chegar aqui em cima, fazer uma projeção aqui e concluir que o restante aqui é uma medida suficiente para que eu tenha 10 metros no total. Se aqui é 4, aqui em cima tem que ser 6 metros. Bonito, porque agora eu tenho que essa base e essa altura são as bases, a base e a altura do triângulo. Então, agora eu consigo calcular a área 2. A área 2, gente, vai ser base, que é 8, vezes a altura, que a gente acabou de ver, que é 6, dividido por 2. E aqui é questão de tabuada, né? 8 vezes 6 é 48, dividido por 2. E 48 dividido por 2 só pode ser 24 metros quadrados. Muito bem. Temos área 1, temos área 2, então já chegamos mais da metade do exercício. O que vai faltar para a gente agora é a área 3. Uma área um pouco mais difícil de se calcular e existem algumas maneiras, algumas estratégias de encontrar essa área, tá? Novamente, é um triângulo, então eu tenho 3 lados e eu posso usar as formas do triângulo. Ou eu posso usar o teorema de Heron, a fórmula de Heron, que vai ser a estratégia que eu vou utilizar nesse momento. Para encontrar a área do triângulo utilizando a fórmula de Heron, eu vou precisar dessa medida aqui, ó, que eu vou chamar a princípio de x. E eu vou ter que fazer um cálculo para poder calculá-la, certo? Então, como que eu vou calcular essa medida x? Eu vou usar, gente, o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras. Vou escrever aqui para vocês. Por que que ele é muito importante? Tem um triângulo retângulo e nos triângulos retângulos valem teorema de Pitágoras. Então, eu consigo, pelo teorema, encontrar o valor de x. E não é muito difícil. Pelo teorema, eu tenho que x ao quadrado vai ser igual a 8 ao quadrado, que é um dos catetos, mais 6 ao quadrado, que é o outro cateto. E aqui é só fazer as continhas, né? Você pode identificar da seguinte forma. X ao quadrado é igual a 8 ao quadrado é 64, certo? Você pode lembrar aí dos quadrados perfeitos da tabuada, 64. Mais 6 ao quadrado, novamente, pela tabuada, 36. E agora é só fazer a adição. 64 mais 36 é 100. Então, x ao quadrado é igual a 100. Para resolver essa equação de segundo grau, incompleta, é só extrair a raiz em ambos os lados. X, então, vai ser igual a mais ou menos raiz de 100. Tem a parte positiva, tem a parte negativa, então temos duas respostas. O x' é igual a 10 e o x, duas linhas, que é a segunda opção de resposta, é menos 10. Só que, como se trata de um problema de geometria e o que estamos calculando é exatamente uma medida de distância, a parte negativa vai ser desconsiderada. Não existe distância negativa, certo? Então, eu vou considerar apenas o x igual a 10. Descobrimos, portanto, que a hipotenusa daquele triângulo vale 10. Então, aqui vale, vou colocar de preto, né, para ficar bonitinho, é 10 também, 10 metros. Então, eu tenho um triângulo isósceles de medida 10, 10 e 4, certo? Para isso, agora, eu tenho aqui, se eu tenho todos os lados, eu tenho a fórmula de Heron. Então, primeiro, eu vou desenhar novamente o triângulo aqui,
para todos entenderem o que eu estou falando. Não é difícil de entender, mas com o desenho vai ficar bem mais legal, tá? Vocês vão perceber. Então, eu tenho aqui vale 10, aqui vale 10 e aqui vale 4. Desenhei o triângulo virado para cima agora, né? Aqui ele tá deitadinho, coloquei dessa forma, é o mesmo triângulo. Esse aqui também vai ser a área 3, certo? Para calcular essa área, eu vou usar a fórmula de Heron. Qual é a fórmula de Heron? Heron propôs uma fórmula utilizando o semiperímetro da figura. E o semiperímetro, que vai ser chamado de P, tá? Ele vai ser o seguinte, vou utilizar o P aqui. A área vai ser igual a raiz quadrada do semiperímetro vezes o semiperímetro menos um dos lados, vezes o semiperímetro menos o outro lado, vezes o semiperímetro menos o outro lado. São 3 lados, então A, B e C. É só extrair a raiz disso tudo, que eu vou encontrar a fórmula, o resultado da área. Então, beleza. Eu tenho que A, B e C são 10, 10 e 4. Só falta calcular o semiperímetro. Vou colocar aqui em cima essas informações. A igual a 10. B igual a 10 também. E C igual a 4. Certo? E vai faltar o P, que é o semiperímetro. Por enquanto, eu não sei. Vou calcular. Para calcular o semiperímetro, basta eu calcular o perímetro da figura e dividir por 2. Ou seja, o semiperímetro, que é o P, ele vai ser igual a 10 mais 10 mais 4. Tudo isso dividido por 2. Que no fundo é o A mais B mais C dividido por 2. Essa é a fórmula do semiperímetro. Lembre-se que eu não estou falando de perímetro, é semiperímetro, tá bom? Por isso eu dividi por 2. Aqui vai ficar 24 dividido por 2, certo? 24 dividido por 2 é igual a 12. 12 metros é o semiperímetro. Então, vou colocar aqui 12. Excelente, tenho A, tenho B, tenho C e tenho P. É só jogar na fórmula de Heron para poder calcular. A fórmula de Heron vou fazer de verde para mudar as cores aqui, tá? Então, a minha área será raiz quadrada de 12 multiplicada por 12 menos o A, que é 12 menos 10, vai ficar... Vou colocar o 12 menos 10 só para vocês identificarem o que eu estou fazendo. Daqui a pouco a gente executa essa conta. Vezes 12 menos 10 novamente, porque o B também é 10, né? Vezes 12 menos 4. Excelente. Basta tirar essa raiz, né? Pode ser que não seja muito fácil, mas eu vou mostrar para vocês como fazer isso, tá? Antes de resolver a raiz, a gente precisa simplificar as coisas aqui dentro, resolvendo os parênteses. Então, vai ficar 12 vezes 12 menos 10 é 2. 12 menos 10 é 2 também. E 12 menos 4 vai ficar 8. Excelente. Muito bem. Dentro da raiz, eu posso explorar algumas propriedades da radiciação. Sempre que eu tenho multiplicação, eu posso separar essas raízes. Então, eu vou tentar buscar fatorações que vão nos levar a quadrados perfeitos. E isso vai poder sair o número de dentro da raiz. Isso é bem legal para poder resolver, tá? Por exemplo, o 12 é igual a 4 vezes 3. 2 vezes 2 eu já vou colocar como sendo 2 ao quadrado, porque já é um dos quadrados perfeitos aqui, né? E o 8 será, né? 4 vezes 2. Excelente. Então, já tenho um quadrado perfeito ali formado. Eu preciso agora encontrar outros para poder... Esse quadrado já vai cortar com a raiz, já vai sair o 2. O que eu vou fazer? Eu vou juntar esse 4 com esse 4. 4 vezes 4, 4 ao quadrado, né? Então, a área será raiz quadrada de 4 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes... Aí, o que sobrou, não tem o que fazer.
3 vezes 2 é 6. Então, com isso, a gente já sabe que essa raiz não é exata. Eu teria aqui, então, uma raiz irracional, né? Um número irracional, que não tem raiz exata. Com essa propriedade que eu acabei de dizer para vocês, vai ficar assim. Raiz quadrada de 4 ao quadrado vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 6. Certo? Aqui vai ficar bonitinho, porque raiz quadrada corta com quadrado. Lembra que eu falei para vocês? Operações inversas, né? Então, a minha área, que inclusive eu nem coloquei aqui, né? É a minha área 3, é igual a 4, que sobrou aqui, vezes 2, que sobrou dessa raiz simplificada, vezes raiz de 6. No fundo, então, eu tenho que a área 3 é igual a 8 raiz de 6 metros quadrados. Excelente! Descobrimos a área mais difícil, 8 raiz de 6 metros quadrados. Vou colocar aqui em cima nas 3 informações que eu precisava. A área 3 igual a 8 raiz de 6 metros quadrados. Finalizando o nosso exercício. Por quê? O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho a área das 3 figuras separadas, eu vou juntá-las. Ou seja, para concluir a nossa resposta, eu tenho que a área total é igual a área 1 mais área 2 mais área 3. Porque a gente simplificou cada uma das áreas e agora a gente junta todas elas. Então, a área total será 32 metros quadrados mais 24 metros quadrados mais 8 raiz de 6 metros quadrados. E agora é só fazer essa soma. Como que eu faço essa soma? 32 mais 24 vai ficar 56. Mais 8 raiz de 6. Metros quadrados. Essa é a área total. Dá para melhorar isso? Dá, né? Então, eu vou fazer de novo aqui. Área total. Vou fatorar. O 56 é 7 vezes 8, né? Então, vai colocar 8 vezes 7 mais raiz de 6 metros quadrados. Logo, se você for aí fazer a escritura desse terreno, você vai ter que passar essa medida para o cartório. 8 vezes 7 mais raiz de 6 metros quadrados. Essa daqui, pessoal, é a área do nosso terreno. A questão de hoje, gente, é o seguinte. Temos aqui algumas informações, poucas na verdade, né? E temos que nos virar aqui com esse desenho, com essa geometria, para descobrir o valor do x. O objetivo da questão é descobrir o valor de x. É a única informação que ele nos dá, além dos ângulos aqui, né? É que A mais B é igual a 107. E aí eu vou ensinar vocês algumas estratégias que é interessante a gente traçar na hora de resolver um exercício desse. A primeira delas é a gente lembrar que um dos elementos mais importantes da geometria plana é o triângulo, né? São os triângulos. Por quê? Os triângulos carregam junto consigo algumas informações muito importantes. E a primeira delas, e mais útil que a gente vai ter aqui nessa questão, em todas as outras, é que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Então, sempre que estiver tratando de ângulos, a gente vai utilizar essa ideia dos ângulos do triângulo, a soma deles ser igual a 180, tá bom? E a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é então imaginar alguma forma de encontrar algum triângulo, porque a princípio esse polígono nem é fechado, né? Temos aqui, na verdade, nenhum polígono, né? Temos aqui algumas coisas acontecendo, retas sendo cruzadas, e a primeira coisa que eu dou a dica para vocês é a gente estender essa reta aqui, ó. Porque daí sim a gente vai ter um triângulo para poder utilizar as nossas propriedades. Ó, percebam que eu tenho um triângulo aqui, A, B e C. Um triângulo ABC, eu vou poder utilizar daqui a pouquinho as propriedades do triângulo. Tanto a questão de ângulo externo, ângulo interno e tudo mais, beleza? E outra coisa importante, que inclusive eu vou traçar aqui para vocês, é o seguinte. Se a gente tiver um ângulo raso
que é um ângulo de 180, né, um ângulo de meia volta. Inclusive, nem dá para perceber que aqui é um ângulo, né? Se a gente não fizer o pontinho que seria o vértice desse ângulo, tá bom? É um ângulo raso. E se a gente tiver algum outro segmento partindo daqui, percebam que se a gente fizer isso aqui, ó, a gente tem aqui dois ângulos cuja soma é igual a 180. Esses ângulos são chamados de ângulos suplementares. E eles são muito importantes para a gente e não é difícil de entender essa ideia, essa definição. Percebam que o ângulo de meia volta a gente sabe que é 180 graus, né? Isso é uma coisa básica. Se a gente tem dois ângulos que somados dão 180, então eles vão ser chamados de ângulos suplementares. Eu vou colocar aqui, vou chamar de M e aqui vou chamar de N. Então a propriedade nos diz que se os dois ângulos formam um ângulo raso, eu sei então que a soma é igual a 180, tá? E eles são chamados de ângulos suplementares. Muito bem. E aqui nossa questão, a primeira coisa que a gente já pode perceber é o seguinte, uma das informações, a gente já pode utilizar aquela ideia lá. Por quê? Temos um ângulo de 130 aqui e temos um ângulo suplementar a ele, tendo em vista que essa reta, ó, esse segmento de reta, que pode ser estendido aqui e tudo mais, né? Ele forma aqui um outro ângulo que é suplementar a ele. Então temos aqui, ó, a primeira informação, a partir daquela definição, daquela propriedade, que esse ângulo aqui que está no vértice A do nosso triângulo, ele vale 50 graus. Olha que legal, já temos mais um ângulo do nosso triângulo que traçamos no início. Isso é muito importante, por quê? Agora eu consigo ter alguma ideia de como sair daqui. O nosso objetivo é encontrar o valor desse x, então a gente vai construindo as ideias até chegar em alguma coisa importante com esse x aqui, beleza? Muito bem. Agora aqui temos outra coisa importante. Vamos colocar esse ângulo externo aqui, que ele é ângulo desse quadrilátero que está contendo esse x, e daríamos para a gente usar esse 2x aqui também, tá? Então, a princípio, vou colocar esse ângulo aqui como sendo desconhecido e a gente vai descobrir o valor dele, tá? Alguma coisa associada a ele. Muito bem. O que a gente pode saber? Se a gente tem um triângulo aqui, vamos desenhar um triângulo aqui e colocar essa propriedade para vocês, tá? Um triângulo qualquer, tá? Com um ângulo externo. E isso aqui pode ser chamado de propriedade do ângulo externo, tá? Vamos desenhar aqui para vocês, ó. Temos um triângulo e um ângulo externo, tá? Como a gente sabe, a soma dos ângulos internos é igual a 180. Vou colocar aqui de novo M, aqui N e aqui o ângulo que vai ser igual a alfa, por exemplo, tá? A ideia do ângulo externo é a seguinte. Esse ângulo mais esse aqui, que é o ângulo interno suplementar a ele, é igual a 180. E esse ângulo aqui também, que eu estou apontando o dedo, mais esses dois outros aqui, também vale 180, a soma deles. Ou seja, esse ângulo alfa é igual à soma desses dois ângulos M e N. Então vamos colocar essa propriedade para a gente utilizar aqui. Alguma outra hora eu posso demonstrar isso para vocês e mostrar que de fato essa propriedade vale. Mas se você já ficar convencido, ó, isso aqui vai ser excelente, tá? Se a gente tem um ângulo externo, ele é igual à soma dos outros ângulos não adjacentes a ele, claro, internos, né, do triângulo aqui. Então, alfa é igual a M mais N, e aqui, ó, esse ângulo que a gente desenhou aqui, do vértice C externo, ele vai ser a soma, então, desse 2x com esse 50. Você concorda comigo? Ó, temos o triângulo ABC, esse ângulo é externo, como lá, ó, o ângulo externo, então ele é igual à soma dos outros ângulos não adjacentes a ele, 2x e 50. Ou seja, esse ângulo aqui é igual a 2x mais 50. Excelente, gente. Por que isso aqui é importante? Lembra que eu falei que a gente quer o valor de x. Então, se a gente entrou nesse quadrilátero aqui e já começou a traçar as estratégias para descobrir esse valor de x, já estamos no caminho certo. Descobrimos um novo ângulo que depende também de x e que está no mesmo quadrilátero que o ângulo x que a gente deseja encontrar. Muito bem. O que falta agora para a gente decifrar nesse quadrilátero que estamos aqui localizados agora? Esse ângulo aqui, que é um dos ângulos desse quadrilátero, e esse ângulo aqui também, tá? Vou pintar ele de branquinho aqui também, porque a gente vai descobrir o valor deles agora. Da mesma maneira que a gente descobriu esse 50 aqui, tá? Como sendo o ângulo suplementar, a gente vai descobrir esse ângulo aqui, usando a mesma ideia dos ângulos suplementares que temos ali, tá? Então, se esse ângulo aqui é um ângulo A,
Esse ângulo que é suplementar a ele, ele só pode ter medida 180 graus, menos A. Por quê? 180 é o ângulo todo. Se eu tirar o ângulo A, fica exatamente esse ângulo aqui. Então, 180 menos A. E aqui a gente consegue usar uma ideia análoga, a mesma coisa, né? Então, vou traçar uma setinha aqui. Esse ângulo é o ângulo 180, como ele é suplementar ao B, né? Menos B. Olha que legal, 180 graus. Temos aqui, então, agora 4 ângulos desse quadrilátero, e a gente sabe uma coisa importante, tá? A soma dos ângulos de um quadrilátero sempre vai ser igual a 360. Por que isso? Dá pra gente demonstrar também de forma rápida que um quadrilátero ele pode ser repartido em 2 triângulos, e como cada triângulo tem soma igual a 180, somando os dois é igual a 360. É claro que essa é uma ideia bem superficial sobre esse assunto, a gente pode demonstrar alguma outra vez também, tá? Mas a gente sabe então que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a 360, beleza? Essa é a propriedade que a gente vai utilizar aqui. E essa é a propriedade que vai nos dar uma fórmula, uma equação, para descobrirmos o valor de x, beleza? Como que vai ficar então? Vamos somar esses 4 ângulos e vamos resolver a equação. Olhe bem para esse desenho e perceba que agora a gente está chegando no caminho final, tá? Vamos começar somando x mais 180 menos b, que é esse ângulo aqui, menos b. Não vou colocar o grau aqui, tá? Porque senão confunde, mas todos esses ângulos que estamos aqui estão em graus, tá? 180 menos b mais 2x mais 50. 2x mais 50 mais 180 menos a. E acabou, né? 180 menos a. Então a gente tem aqui a soma desses 4 ângulos internos, como eu disse para vocês, deve ser igual a 360 graus, beleza? Somamos os ângulos internos de um quadrilátero e encontramos 360 graus. Muito bem. Agora basta que a gente resolva essa equação e você vai perceber que temos 3 incógnitas aqui. Só que não se preocupe, temos uma informação que não utilizamos ainda e que vai ser muito importante nesse momento agora, tá? Vamos juntar tudo que dá para juntar, os termos que são semelhantes, e simplificar o máximo possível para a gente ver se consegue sair dessa equação aqui com o valor de x como desejamos, tá? Podemos juntar aqui, vou grifar de laranja, esse x aqui com esse 2x aqui, tá? Que são semelhantes, possuem a mesma parte literal. Então, x mais 2x é igual a 3x, certo? Muito bem. Agora, o que mais que podemos juntar? Esses números, ó, 180, 50 e 180. São 3 números, números podem se somar simplesmente, né, sem muito rodeio. 180 mais 180 dá 360, 360 mais 50 é 410. Mais 410. Olha como que simplificou, hein? Agora, já vou usar a estratégia importante aqui, tá? Temos menos A e menos B. Eu vou colocar o menos em evidência e vou colocar os dois entre parênteses positivos. Então vai ficar A mais B. Perceba que se eu fizer o jogo de sinal aqui dentro, fica menos A menos B, que é o que a gente tinha ali fora. Então, de forma estratégica, já coloquei A mais B aqui. Por que isso? Porque a informação que a gente tem é exatamente essa. A mais B, e vai ser esse valor que eu vou conseguir substituir aqui, tá bom? Tudo isso, não pode esquecer, igual a 360. E agora é só resolver, gente. Percebam o seguinte, esse valor aqui, como eu disse para vocês, é igual a 107, como era a primeira informação que a gente tinha aqui no enunciado, tá? Vamos agora fazer as contas. 3x eu vou manter. E vou fazer 410 menos 107. 410 menos 100 fica 310. 310 menos 7 fica 303. Então, mais 303 igual a 360. Muito bem. Agora, só para finalizar, esse 303, subtraio ele dos dois lados, então ele vai aparecer do outro lado no membro direito, subtraindo. 3x
igual a 360 menos 303, certo? Agora, só fazer essa conta e dividir por 3 depois, né? Então, 3x é igual a 360 menos 303 é igual a 57. Muito bem, x então vai ser igual a 57 dividido por 3. Porque o 3 está multiplicando, fica do outro lado dividindo. 57 dividido por 3, gente, isso aqui é igual a 19. X é igual a 19. Portanto, a nossa questãozinha de geometria está resolvida. Encontramos aqui o valor de x, 19 o quê? 19 graus, né? Que é uma medida de ângulo. Então, conseguimos resolver essa questão. Eu espero que você tenha gostado desse tipo de conteúdo. Se você conseguiu entender ou se você não conseguiu entender, deixe nos comentários aí para poder te ajudar. Se você gostou, fortalece bastante, gente, com bastante like, bastante comentário. Chama mais gente para poder brincar ou se divertir aqui, né, com a matemática básica. Eu fico muito feliz de te receber por aqui e amanhã tem vídeo novo. Então, eu te vejo lá. Grande abraço, fique com Deus e até!